Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala pessoal, terça-feira hoje, vamos lá para mais uma live, para mais um dia de sabedoria, para mais uma palavra, para mais uma direção, para mais um momento aqui no nosso devocional com o nosso Pai, começando bem o nosso dia, falando sobre sabedoria. Sabedoria para prosperar, sabe? Esse tema de fato tem marcado o meu coração nesses dias, porque eu tenho firmado essa convicção no meu coração. Sem sabedoria não há prosperidade, sem sabedoria a gente não vai para o próximo nível, sem sabedoria a gente não avança para alcançar aquilo que o Pai tem para nós. Então, se tem algo que nós precisamos receber e acessar, se chama sabedoria. A sabedoria ela precisa estar no nosso coração, a sabedoria ela precisa fluir através dos nossos lábios, a sabedoria ela precisa nos instruir, nos ensinar. E a sabedoria ela nos leva a acessar coisas que nós antes não conseguiríamos acessar. A sabedoria nos leva ao desfrute de coisas que antes nós não conseguiríamos desfrutar também. Então, qual que é o desafio? O desafio é que você realmente flua na sabedoria que vem do alto para a sua vida. Sabe, a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que Deus derrama sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, todos os dias. Então, você que já está aí comigo, eu quero que você pegue aí a sua palavra. Nós vamos ler Provérbios 8 hoje. Hoje a leitura vai ser Provérbios 8. E nós vamos ler alguns versículos e nós vamos tirar ensinamentos daqui que são práticos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ensinamentos que vão nos instruir e vão nos levar a novos níveis, na verdade, novos níveis de fé, novos níveis de alegria, novos níveis de provisão. Tudo aquilo que Deus tem para você e para mim, para nós, é bom. Então, todas as vezes que você investe tempo com Ele, Ele investe tempo em fazer com que você cresça, avance, prospere e floresça naquilo que Ele tem chamado você. Então, Provérbios 8 diz o seguinte: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. E que coisa interessante, né? Aqui está falando que a sabedoria, ela se coloca nos lugares altos, que a sabedoria coloca nos lugares de cruzamento, de encruzilhada, ou seja, poderíamos falar nos lugares de decisão, não é verdade? Olha que coisa interessante. Em cada momento de decisão da sua vida, existe uma sabedoria para você. Seria tão importante, de fato, a gente entender e aceitar isso. Quem aceita, acessa. Sabe, você só é capaz de acessar aquilo que você já aceitou. Você só vai para um nível que você deseja. Você só vai receber aquilo que de fato você quer no seu coração. E olha o que a Bíblia está falando a respeito aqui da sabedoria. Que a sabedoria ela anda nas praças, ela anda nos lugares altos, ela anda nas encruzilhadas, ela anda falando, ela anda gritando. A gente analisa a maneira como o homem ele tem vivido, o ser humano em si, a gente vê o quanto nos falta sabedoria. Sabe, o quanto aquilo que nós não temos está totalmente ligado e relacionado àquilo que nós não sabemos. Se aquilo que nós não temos está ligado àquilo que nós não sabemos, imagina se a gente vive com sabedoria. Se a gente vive desfrutando da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem do céu.
Então, em cada momento de decisão da sua vida, existe sabedoria para você. E olha, aqui está dizendo, no cimo das alturas, no mais alto dos montes, eu quero te falar, independente dos lugares altos que Deus levar você, existe sabedoria para você lá. Existe um medo no coração do povo de Deus, dos filhos, não de todos, mas de uma maioria, porque foram ensinados de maneira errada. Eles não conseguem prosperar. Por quê? Porque foi instalado um drive na cabeça deles que se eu prosperar, se eu tiver muito dinheiro, se eu fizer muito dinheiro com as minhas habilidades, com os meus dons, com os meus talentos, eu posso desviar. Porque subir é algo perigoso, porque avançar é algo perigoso, porque prosperar é algo perigoso. Você sabe, não tem nada de errado em você avançar, em você prosperar. E eu quero te falar, na verdade, Deus não tem nenhum problema com a riqueza, Deus tem problema com a pobreza. É a pobreza que é um problema para Deus, e a pobreza foi que Deus disse que era uma maldição e ele quebrou lá na cruz. Não foi a riqueza. O dinheiro não é um problema, o problema é o amor ao dinheiro. Então, muitas pessoas que têm temor no coração, elas não conseguem prosperar porque elas acham que se elas chegarem em lugares altos, a sabedoria vai abandonar elas. Se elas chegarem em lugares altos, elas vão ficar desamparadas, e isso é uma inverdade. A palavra está falando aqui que o primeiro lugar que a sabedoria está é nas alturas. Ou seja, quanto mais alto você está, quanto mais alto você anda, quanto mais elevados são os seus pensamentos, quanto mais você pensa nas coisas do alto, mais sabedoria existe na sua vida. Mais sabedoria flui do seu interior, ou seja, o que nós devemos fazer? Nós devemos então pensar nas coisas que são de cima. E pensar nas coisas que são de cima é pensar com a mentalidade de cima. É pensar com a mentalidade renovada. É alguém que não se alegra com injustiça. É alguém que tem alegria na prosperidade do seu próximo. É alguém que tem alegria naquilo que traz alegria para o outro. Sabe, não tenha receio de viver uma vida plenamente feliz. Não tenha receio de viver uma vida plenamente em paz. É tão engraçado isso, chega a ser estranho, que os testemunhos que são ruins, nós contamos ele muitas vezes com veemência. Nós colocamos autoridade, damos ênfase nele. Mas quando a gente vai falar de um testemunho de crescimento, de avanço, de prosperidade, de cura, a gente muitas vezes fala e fala tímidos, porque o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, será que elas vão acreditar? Será que elas vão gostar? Quando na verdade nós devemos dar esse passo para cima e fazer com que as pessoas subam também, elevem o seu nível, sejam elevadas através do testemunho que a gente está contando, porque elas podem olhar agora para você que está no novo nível e perceber: poxa, se o Ricardo chegou, eu posso chegar também. Se o Ricardo fez, eu posso fazer também. Se uma pessoa chegou, eu também posso chegar. Essa é uma das máximas da PNL. Se alguém conquistou, eu também posso conquistar. Se alguém chegou, eu também posso chegar. Veja, um dia, uma pessoa chegou até a Lua. Foi a primeira. Depois que uma pessoa chegou, várias e várias e várias outras pessoas já chegaram. Por quê? Porque alguém chegou primeiro e os demais entenderam, é possível que eu chegue também. Sabe, por isso que é tão importante você viver e conviver perto de pessoas que já estão em um nível de maturidade da alma, de maturidade no espírito, de frequência, de um corpo bem cuidado, pessoas que cuidam da sua saúde, cuidam da sua alimentação. Eu fiz uma consulta online ontem. As coisas, elas realmente estão mudadas, né? A gente consulta até online. E eu consultei com um médico e ele estava me falando que a maioria das doenças que nós temos hoje, elas começam na nossa alma, elas começam com os nossos pensamentos. A gente pensa de maneira errada
E por ter uma crença errada, a gente tem comportamento errado, o nosso comportamento errado produz até enfermidade. E sabe como mudar isso? A primeira coisa que ele falou é, se você quer mudar quem você é, muda aquilo que você tem comido, muda a sua alimentação, muda aquilo que você tem ingerido, colocado para dentro do seu organismo, ou seja, você é aquilo que você se alimenta, você é aquilo que você come. E o que esse médico me passou? Me passou uma nova modalidade de alimentação. Esses dias eu fiz alguns exames, o médico me parabenizou porque está tudo bem, sabe? Mas não é porque está tudo bem que não pode melhorar. Esse é o grande problema da nossa zona de conforto. A gente está bem, mas estamos bem aos nossos próprios olhos, mas sempre tem um nível maior para você. Sempre tem algo que você possa fazer para se aperfeiçoar, para ser alguém ainda melhor. Sabe como que eu faço isso? Buscando sabedoria. E a gente está vendo aqui nessa manhã que a sabedoria ela está gritando. A sabedoria ela está chamando. A sabedoria está procurando pessoas que a desejem. A pergunta é, onde é que estão as pessoas que desejam ter sabedoria? Aonde estão as pessoas que desejam avançar? Eu estava fazendo um curso que começou ontem, ele vai essa semana toda, sobre investimento na bolsa de valores, né? Vou usar assim, investimento em ações, investimento em criptomoedas. Em algum momento do curso, o palestrante, né, o ministrante falou, sabe, eu coloquei esse tema milionário, ou do 0 ao milhão, eu não me lembro bem ao certo o nome do tema, ele falou assim, só para chamar sua atenção, porque se eu falo que eu vou fazer um curso ou dar uma aula, dizendo que eu vou te ensinar, talvez, como prosperar, ou te ensinar a investir em criptomoedas, você não vai vir. Então as pessoas elas são atraídas porque elas querem ganhar dinheiro. Só que como ele falou, não adianta você ganhar dinheiro e não ter uma mente milionária, não ter uma mente próspera, não ter uma vida próspera para com a sua família. Você sabe, no final das contas, tudo que nós precisamos é sabedoria. Sabedoria e conhecimento. E aqui a gente leu, a sabedoria, ela está falando, o entendimento está clamando, são duas coisas que nós precisamos ter, sabedoria e conhecimento. Eu vou continuar aqui, olha o que diz o 4, verso 4. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Estendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Sabe, quando você é alguém simples de coração, você é alguém também prudente. Você faz as coisas de maneira prudente. Sabe, se você quer ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, faça as coisas que são simples. Se você quiser ter um casamento bem-sucedido, sabe o que você precisa fazer todos os dias? Coisas simples. O que é que são coisas simples que nós esquecemos? Falar, eu te amo. Dar um beijo, dar um abraço, dizer bom dia, dizer boa tarde, dizer eu estou saindo, mas logo eu volto porque eu estou com saudade. Quando você chega e dizer, nossa, parece que eu viajei uma semana, mas eu fiquei apenas algumas horas longe e eu já estou com saudade. Sabe o que acaba com casamentos? É quando as pessoas deixam de fazer as coisas que são simples. O que acaba com empresas é quando o dono da empresa, o empresário, o investidor ou o gestor que está à frente, ele deixa de fazer coisas que são simples. Sabe, eu estou gestor de uma empresa hoje, fora os negócios que a gente tem de maneira pessoal e particular, e eu decidi fazer uma reunião com as nossas equipes. Então, hoje a gente eu lidero 1, 2, 3, 4, 5 equipes, 5 ou 6, eu não sei o número ao certo, e é muito interessante que nós começamos a fazer um café da manhã com eles. Então amanhã, na quarta-feira, a gente tem um café da manhã antes de começar a trabalhar, e a gente compartilha algumas coisas, isso tem sido muito bom para eles, ou seja,
que eu tenho resgatado? Resgatado coisas que são simples. É você olhar no olho de alguém, falar bom dia, perguntar como que a pessoa está. Sabe, muitas vezes a gente convive com pessoas que de fato elas estão amarguradas e chateadas e a gente fica bloqueado até de pedir. Essa frase assusta muita gente. Bom dia, é bom dia? Não, é como você está. Boa tarde, como você está? Tem pessoas que descarregam em cima de você porque elas estão tão aflitas e oprimidas, e elas não encontraram ninguém para pedir para ela como ela estava. E às vezes essa pessoa ela é casada, ela tem pai, ela tem filho, ela tem mãe, ela está envolvida dentro de uma família, mas ninguém parou para perguntar para ela como ela está. Ou seja, algo que é tão simples, mas ninguém mais tem a disposição de perguntar. O que a gente entendeu aqui? Ei, você é simples, você precisa entender a prudência. Sabe, ser prudente é conferir pequenos detalhes. Ser prudente é quando você vai viajar com o seu carro, fazer uma revisão simples nele, levar a uma oficina, fazer alinhamento e balanceamento, que vai te custar aí menos de R$ 200, dependendo do carro que você tem, só para ser prudente e saber se ele está ok, se está tudo em dia, se você pode viajar. Você sabe, aviões não decolam sem um checklist rigorosamente feito. E por que a gente coloca a nossa vida em risco muitas vezes? Porque a gente não é prudente naquilo que faz. Porque nós deixamos de lado a prudência, sabe? E a prudência, ela vem através de atitudes que são muito simples. Então, você quer restaurar o seu casamento? Tem atitude simples. Começa a falar para o seu cônjuge todos os dias que você ama ele, na primeira hora, no primeiro momento que você vê essa pessoa. Sabe? Se você já falou isso durante o dia, coisas que são simples, quer ver você que é casado, no meio da manhã, quando for 9, 10 horas, pega o seu celular, se você não está junto com o seu cônjuge, manda uma mensagem para ele. Olha, só estou passando para dizer que eu te amo, dizer que eu estou com saudade de você. Que coisa mais simples que isso? A gente vive na era digital, né? Nós vivemos na era dos smartphones, a gente tem tudo ali na palma da nossa mão. E muitas vezes nós não paramos para falar para a pessoa que nós amamos, que vai viver conosco até o fim dos nossos dias, que nós amamos ela. Sabe por quê? Por conta de uma outra frase que foi instalada na nossa cabeça. Ah, mas ela já sabe. Ainda que saiba, gosta de ouvir. Tem pessoas que dizem, ah, não precisa me dar presente. Parece muito polido isso, né? Muito educado, muito nobre. Mas eu quero te falar, quem é que não gosta de ganhar presente? Quem é que não gosta de ser elogiado? Os animais, eles gostam de receber elogios e carinhos. Sabe, existem estudos que dizem que se você pegar duas plantas, e para uma você falar palavras que são palavras boas, palavras de bênção, palavras de vida, e para outra você falar palavras que são ruins, é que você fala palavras ruins, ela vai secar, ela vai murchar. Você vê que coisa séria? Sabe, tudo responde à nossa volta, à maneira como nós comunicamos, à maneira como nós falamos. E sabe, você quer mudar algo simples na sua vida? Se você é simples, você quer ganhar prudência, sabe, uma maneira como você comunica muito, você comunica através dos seus gestos. Você comunica através das suas atitudes. Muitas vezes, sem falar, você está comunicando. Não precisa falar para comunicar. O seu corpo expressa. Sabe, é tempo da gente resgatar a prudência do nosso coração. E ele fala, entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. Sabe, em que nível que nós estamos? A gente é um nécio que precisa entender a sabedoria, ou nós já temos a sabedoria e talvez o que nos falta não é nem a sabedoria, é a prudência para fazer coisas simples. É a prudência para tomar atitudes que são simples. Sabe, eu pensei numa atitude simples agora que pode não ter nada a ver para nós hoje, mas sabe uma atitude simples? Você já ouviu falar que o cinto de segurança pode salvar vidas? Ah, Ricardo, mas eu já ouvi também que o cinto de segurança pode matar vidas. Pois é,
Mas existe um estudo para isso. Então, hoje temos o cinto de segurança, temos o airbag também. Então, ou seja, duas coisas que podem salvar. Mas por que que muitas vezes nós não temos ela e não vivemos ela? Porque nós não temos prudência. Eu não sei se você já ouviu que muito açúcar ou só o açúcar branco ele pode te causar grandes males. Quando que você consegue viver sem ele? Quando você é alguém prudente. Quando você é alguém prudente, sabe? Falando de vida financeira, quando que você consegue avançar, prosperar e romper? Quando você gasta menos do que você ganha. Essa é uma lição tão básica. Essa é uma lição de casa tão básica, mas por que é que nós temos um nível tão alto de brasileiros endividados? Brasileiros que não conseguem construir coisas, que não conseguem alavancar suas empresas, os seus negócios, porque eles gastam mais do que eles ganham. É falta do quê? De prudência. De prudência, de ser prudente com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está edificando. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos ser prudentes. Fala comigo aí, você é alguém prudente? A prudência faz parte das suas atitudes? A prudência faz parte dos seus atos? A prudência faz parte da sua vida? Você é alguém prudente? Nós precisamos nos perguntar e ser sinceros na nossa resposta. Nós temos prudência? A gente tem agido com prudência na nossa vida? Então fica aí a pergunta para você. Vamos continuar aqui, o verso 6. Você que chegou aí, nós estamos lendo Provérbios 8. Provérbios 8, agora nós vamos ler o 6. Diz assim: Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Quero falar disso aqui porque é algo muito interessante. Sabe, se tem algo que acontece no nosso diálogo com as pessoas que nós mais amamos, muitas vezes é a interpretação errada. Olha aqui o que está falando, ó. Todas, está falando das palavras, né? No verso 8 fala que as palavras são justas e retas. E o 9 diz assim: todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Não sei se você já teve essa experiência de estar conversando com alguém, com pai, mãe, filho, filha, o seu cônjuge, ou uma pessoa que você ama, ou até mesmo alguém do seu trabalho. Você falou uma coisa e visivelmente, pela expressão da pessoa, ela entendeu outra. Ou ela faz aquela cara assim: hã? O que você falou? Aí você faz outra cara assim: quê? O que você entendeu? Sabe? Existem tantas pessoas entendendo errado aquilo que Deus quer falar conosco. Semana passada, na empresa, aconteceu algo conosco e eu acho isso muito interessante. E ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu acho triste. Se você pegar uma pessoa e falar para ela: olha, eu quero te falar algo nessa manhã, você vai crescer, você vai avançar, você vai ter a sua saúde renovada, você vai fazer muito dinheiro, você vai ser promovido no seu emprego, você vai abrir uma nova empresa, o seu casamento vai ser restaurado, você vai ver a sua esposa vai te amar como nunca antes, o seu marido, ele vai amar você a ponto de se entregar por você. E a pessoa começa a falar muitas coisas boas para você, você faz aquela cara assim de quem está duvidando. Ou às vezes você recebe com um sorrisinho: ah, legal, tá bom. Mas isso para você é tão distante, está tão longe, e há uma dificuldade em nós de acreditar em coisas que são boas. Sabe um drive que está lá na nossa cabeça? Na nossa não, né? Talvez na sua cabeça. Notícia ruim chega rápido. Notícia ruim chega rápido. Ou seja, nós
temos essa tendência que as notícias ruins é que chegam rápido e as notícias boas demoram para chegar, né? Demoram para chegar. Ou seja, se alguém vai fazer uma viagem, se o mal acontecer, a notícia chega rápido. Se a pessoa não ligar, é porque ela já chegou, ou seja, a boa notícia não vem. Pode parecer simples, mas está no nosso coração, sabe? Eu quero te falar, o que vai chegar rápido na sua vida são as notícias boas, porque Deus só tem pensamentos bons a seu respeito. E eu acho isso muito interessante, eu quero pegar essa fala de Deus para você. Ele fala assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Sabe o que eu posso presumir com isso, Marcelo? Um abraço. Que eu não sei que pensamentos eu tenho a meu respeito. Ou que os pensamentos que eu tenho a meu respeito não são os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Então, se ele está falando, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, o que eu deveria buscar imediatamente na minha vida? Saber quais são os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Mas por que, Ricardo? Porque os pensamentos dele, diz nesse mesmo texto, são pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar para mim o fim que eu desejo. Veja que coisa linda. É um negócio meio maluco, mas se eu perguntar para você, como que você quer viver os últimos dias da sua vida? Você quer viver com doença? Você quer viver sozinho? Você quer viver triste? Você quer viver fraco? Você quer viver dependendo dos outros? Você quer viver sem recurso financeiro? Na hora você vai falar o quê? Não. Não. Você vai falar que não. Você não quer acabar os seus dias assim. Mas por que hoje você não está recebendo a bondade que Deus tem para você? Por que hoje você não está recebendo o bom conselho de Deus para você? Por que hoje você não decide obedecer o que Ele tem para você, crendo? Deus é sempre bom e a vontade dEle são 3 coisas: boa, perfeita e agradável. Se eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu entendo que Deus está me direcionando a algo, eu preciso ser muito rápido em entender uma coisa. Se Deus me pediu, eu vou fazer, porque eu sei que é bom, é perfeito e é agradável. Ou seja, eu aceito os pensamentos de Deus a meu respeito. Tem muitas vezes que você vai pensar coisas ruins a seu respeito, sabe? Até mesmo por conta de coisas que você faz, por conta de atitudes que você tem. Só que eu quero te falar nessa manhã com muita certeza e convicção do meu coração. Você não é as atitudes que você tem. Você não é os pensamentos humanos que você tem a seu respeito. Você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. Você é o que Deus diz a seu respeito. Você é o que Deus fala a seu respeito. Você não é o que você faz. Você é muito maior do que isso. Você tem um valor muito maior do que isso. Você tem um valor inestimável. Sabe, muitas vezes nós não valorizamos quem nós somos. Se você não valoriza quem você é, você nunca vai ter os pensamentos corretos e adequados a respeito da sua vida. Então, o que você tem que alinhar? Alinhar o seu coração. Alinhar o seu coração. Mas alinhar o meu coração com o quê, Ricardo? Alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Alinhar o seu coração com aquilo que Deus diz a seu respeito. Sabe, eu quero te desafiar a pegar a sua Bíblia, ou se você quiser fazer mais fácil e ser mais rápido ainda, digita na internet aí, no Google, para te ajudar. Quais são as áreas da sua vida que você tem passado por maior dificuldade? Pode ter certeza, tem pensamentos de Deus na palavra para essa área da sua vida. Oi, Manu, tudo bem? Que bom que você está aqui. Mandou a minha prima, um beijo para você, para sua família. Ela colocou: os pensamentos dele são mais altos que os meus. Sabe o que a palavra diz quando ela vai falar isso? A palavra diz assim: assim como está distante, olha isso,
Assim como está distante o céu da terra, assim são mais altos os meus pensamentos que os seus. Aí eu poderia entrar aqui num pensamento com você, qual céu que ele está falando? Porque hoje a gente pode pegar um avião e achar que o céu está muito perto. Só que se você for saltar de paraquedas, você vai ver que esse céu é meio distante. Porque você vai ter a sensação de cair ali e falar assim, meu Deus, como é lá, como é alto, como é longe. Mas você pode perfurar esse céu que a gente vê, perfurar o segundo e chegar lá onde está o trono dele. Você sabe, existe uma distância muito grande do seu pensamento para o pensamento dele, do seu sonho para o sonho dele. Qual é a grande dificuldade? É aceitar o sonho dele, é aceitar o desejo dele, é aceitar o que ele tem para você. E como que eu faço isso? Só tem um jeito, chama relacionamento. Relacionamento. Você sabe, você precisa ter intimidade com ele. E algo que eu aprendi há muitos anos atrás, a nossa oração muitas vezes ela é um monólogo, ela é uma história de uma pessoa falando. Sabe, se você vai fazer um pedido para Deus, então você está fazendo uma petição. Mas quando você fala, eu vou orar, você tem que parar para ouvir. Você precisa investir tempo ouvindo. Não basta só você falar. Se você gasta 5 minutos falando, você tem que investir os mesmos 5 minutos em silêncio, ouvindo. Sabe, de repente vai ficar entediante para você investir 5 minutos em silêncio, mas faça isso, invista 1, invista 2. Se você não quer ficar de todo ouvindo em silêncio, leia a palavra e a palavra vai te responder, porque a palavra é luz, a palavra é lâmpada e quanto mais você lê, mais você tem respostas daquilo que Deus tem para você. Então a gente está falando aqui de quê, Ricardo? Da sabedoria. A sabedoria que nos faz crescer, a sabedoria que nos faz avançar, a sabedoria que nos leva à prosperidade que Ele tem para nós. Nós precisamos rápido aceitar os projetos e os planos de Deus para a nossa vida, porque eles são muito maiores do que os nossos. Eles são muito mais elevados, eles são muito mais altos. Mas sabe, o desejo do meu coração aqui com essas lives todos os dias, não é que você apenas aceite com o coração e não acesse com a sua alma e com o seu corpo. Sabe, eu conheço muitas pessoas que falam, Deus é bom. Sabe, eu já vi frases, eu vou usar só um exemplo aqui, só para te ilustrar. Eu já vi frases assim, sabe aquela frase que as pessoas gostam muito? Deus é fiel. E essa frase, Deus é fiel, ela foi colocada em uma Brasília velha, caindo aos pedaços. Eu acho que essa frase não combina com uma Brasília velha, porque se Deus é fiel, eu deveria colocar ela em um carro muito melhor. Eu só estou falando de um exemplo de um veículo, mas imagina que você fosse colocar um adesivo, Deus é fiel, em uma família que o marido não respeita a esposa, em uma família que a esposa não honra o marido, em uma família em que os filhos não têm alegria de estar com os pais. E aí você coloca nessa família, Deus é fiel. O que eu entendo quando eu vejo um adesivo, Deus é fiel, numa família assim? O que eu entendo quando eu vejo um adesivo, Deus é fiel, em uma Brasília velha? Eu entendo o seguinte, bom, se Deus é fiel e essa pessoa acha que ele é fiel e anda desse jeito, eu quero te falar, eu não quero a fidelidade de Deus para a minha vida. Eu não quero a fidelidade de Deus para a minha casa. Eu não quero a fidelidade de Deus para o meu casamento. Eu não quero a fidelidade de Deus, porque se a fidelidade de Deus é ter uma família assim, é ter um lar assim, é ter filhos assim, é ter um marido assim, é ter uma esposa assim, é andar nesse carro. Olha, eu quero te falar, eu prefiro ficar com a fidelidade de pessoas do que com a fidelidade de Deus. Você consegue entender o quanto isso é sério? Sabe? Se Deus ele é fiel com você, você vai viver a melhor vida que você pode viver.
você vai viver uma vida de alguém que desfruta. E eu quero te falar, a gente no Brasil tem uma grande dificuldade com a riqueza. A gente tem um bloqueio, uma trava mental com relação à riqueza que nós precisamos quebrar isso rápido. A gente precisa desfrutar dos níveis mais altos de provisão que Deus tem para nós. Porque a gente vem aqui para falar de Salomão, e Salomão diz a Bíblia que foi o homem mais rico da história. Mas eu quero te falar, não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria. Não adianta ter dinheiro e não saber conduzir o dinheiro. Não adianta ter dinheiro e não ter uma família feliz, uma família próspera. Não resolve. Mas não tenha o dinheiro como algo ruim, porque foi instalado coisas tão simples, que são tão profundas em nós. É aquela velha frase de você não deixar o seu filho pegar em dinheiro, porque o dinheiro é sujo. Parece uma bobagem, mas deixa eu te falar. Você está instalando um drive na cabeça do seu filho. Você está falando para ele, ó, o dinheiro é sujo. E ele cresce com aquela mentalidade que o dinheiro é sujo. E muitas vezes, para ele ter o dinheiro ou adquirir o dinheiro, ele tem que fazer coisas que são sujas. Ele tem que fazer coisas que são ruins. A gente vive em um país que é muito, 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 muito corrupto. Só que essa realidade vai mudar. E quando que essa realidade vai mudar? Quando eu mudar. Quando o meu coração mudar, quando o seu coração que está aqui me ouvindo mudar, quando as nossas famílias mudarem, quando a gente entender que tem sim como avançar e prosperar muito da maneira certa, existe essa possibilidade. Ah, Ricardo, mas é muito difícil de prosperar no Brasil porque tem muito imposto. Vai ver lá atrás, na época de Jesus, se pagava muito mais imposto e eles prosperavam, eles avançavam. Então, quero te falar, não troque os seus princípios e valores, não pense que Deus não é capaz de te prosperar. Eu quero te falar, até Jesus pagou imposto, meu irmão. Até Jesus pagou, e eu quero te dizer, ele pagou para cumprir toda a Escritura, ele pagou para não deixar nenhuma brecha. E aí, sabe como que você paga muitas vezes? Eu quero te falar, você paga de uma maneira que o seu coração está ruim, está errado, está pesado. Não, não foi assim que ele fez. O dia que cobraram Jesus sobre o imposto, na verdade não cobraram ele, foi Pedro. Sabe o que ele fez? Ele pegou o que Pedro sabia fazer e deu uma provisão sobrenatural. Não importa o tamanho do imposto que você tenha que pagar, ele sempre vai te dar uma provisão sobrenatural para você pagar. Ou seja, prosperidade, ela atinge todas as áreas da sua vida. Nós vamos colocar um adesivo Deus é fiel em uma família equilibrada, em uma família feliz, em uma família em que a mulher honra o marido e se submete a ele sem problema nenhum, em uma família onde o homem é capaz de morrer pela sua igreja, assim como Cristo morreu pela sua noiva. Sabe, a gente vai ter filhos que obedecem aos pais e têm alegria, pais que não irritam os seus filhos. E nós vamos colocar nessa família, Deus é fiel. Sabe, você vai andar no melhor carro que assenta no seu coração, o carro que Deus tem para você, na melhor casa, e aí você pode falar, Deus é fiel. E você não vai se incomodar com isso. Sabe, a maior alegria de qualquer pai natural nessa terra é ver os filhos prosperando, é ver os filhos sendo maiores e melhores do que eles. E aí, sabe o que eu quero te falar? Se a gente é assim, imagina o nosso Pai que está no céu. Eu quero te falar que você possa decidir nessa manhã a ser próspero, a ter um coração próspero. Sabe, lá na frente no Novo Testamento, Paulo fala, olha, o meu desejo é que você seja tão próspero como a sua alma é próspera. Sabe, se você vive uma vida de miséria e de escassez, em todos os sentidos, você não consegue nem ajudar os outros. Se você não é feliz, você não tem alegria para dar. Se você não é respeitoso, você não tem respeito para dar. Se você não tem princípios, você não tem princípios para dar. Se você não tem valores estabelecidos, você também não tem valores para dar. Deus é fiel, sempre. Sabe, Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, mas chegou o tempo dele
ver os filhos se levantarem, filhos que aprenderam a confiar nesse pai e a desfrutar daquilo que o pai tem para eles. Sabe, o desfrute é uma das maneiras de você demonstrar e viver a prosperidade. Não importa quanto você ganha, importa o quanto você se alegra com o que você tem. E quanto mais você se alegra, mais você desfruta. E quanto mais você desfruta, que é aproveitar do que tem, mais você recebe. Mais você recebe. Sabe, não tenha receio de gastar as coisas. Sabe, muitas vezes a gente tem uma mentalidade tão escassa que a gente compra coisas boas, mas tem medo de usar. Você compra um tênis lá que você pagou R$ 1.000, mas você não quer ir com ele para academia, porque esse tênis só serve para passear. Não, vai com ele para academia. Gasta ele lá para que o seu corpo te dê um retorno ainda maior, e com o seu corpo sendo ou estando em um nível elevado, você vai produzir mais, você vai prosperar e vai poder comprar 2, 3, 4 tênis desse. Sabe? Usufrua, desfrute daquilo que Deus tem para você. Sabe? Deus tem sabedoria para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem uma família que é boa, uma família que é próspera, uma família que é feliz. Esse é o desejo de Deus. Sabe? Que o Marcelo está falando, né? A pessoa compra um carro novo e não tira o plástico do banco para não sujar. Oh, Deus! Sabe? Tira o plástico do banco e deixa sujar. E se sujar, Ricardo, manda lavar. E se não sair, troca de carro. Mas não deixa a escassez tomar conta de você. Desfruta. Sabe, a gente está falando aqui sobre Salomão, e eu vou encerrar aqui. Eu li até o verso 9. Eu vou encerrar te falando, Salomão, ele foi um homem sábio e ele foi um homem próspero. E depois de muito contemplar, você sabe que um dos maiores códigos que Salomão deixou é a contemplação. Mas depois de Salomão olhar todas as coisas que estão debaixo da terra, ele chegou a uma conclusão. Ele falou assim, você quer saber? Você quer desfrutar? Desfrutar é você comer, beber e se alegrar com as pessoas que você ama. Comer, beber e se alegrar com as pessoas que você ama. Sabe qual que é o seu desafio de hoje? Você vai tomar um café com as pessoas que você ama. Ricardo, mas o meu marido já saiu, a minha esposa, então o almoço. Ah, a gente não almoça junto porque ele sai, a gente não se encontra, então a janta. Mas hoje, você não vai deixar passar de hoje. Você vai fazer uma refeição com as pessoas que você ama. Ó, a Nai falou que estão de carro novo. Uau! Feliz por vocês. Manda um abraço para o Manuel. Já era novo o carro, né? E trocou. Fico feliz. É isso mesmo, é desfrutar. Não faz sentido você só trabalhar. Salomão está falando aí, tem uma alegria na vida. E sabe o que é alegria? Comer, beber e alegrar-se com as pessoas que você ama. Faça isso. Desfrute com as pessoas que você ama. Se alegre com as pessoas que você ama. Se alegre com a sua família. Então, qual que é o nosso desafio de hoje? Hoje você vai fazer ou um café da manhã, ou o almoço, ou a janta com a sua família. Você vai preparar, faz isso, sabe? Faz isso, faz como se fosse e é um dia especial, uma festa, arruma uma mesa diferenciada, coloca coisas diferentes, faz alguma coisinha aí, improvisa se você puder, mas faz hoje. Se você quiser deixar para a janta, para fazer um negócio mais elaborado, mas só não deixa para a janta e depois deixa de fazer. Mas faz hoje, sabe? Se você tem a sua família aí, que eu creio que você tem, você vai ver a resposta do coração do seu cônjuge, dos seus filhos. Você vai ver a alegria deles em perguntar assim, ei, o que tem hoje? Uai, tem nós, tem a nossa família, tem a nossa casa, tem o nosso lar. Sabe, não tem coisa mais preciosa do que você ter um lar. E se você tem um lar, edifica ele. E não tenha vergonha de mostrar o seu lar para as outras pessoas. Sabe, que exista uma frase que condiz com o seu lar, com a sua família. Deus é bom.
Deus é bom. Sabe, tem uma outra frase que as pessoas colocam no vidro dos carros. Foi Deus que me deu. Sabe, que você não coloque essa frase em um carro todo despedaçado, mas que você coloque essa frase num carro novo. Sabe, quando eu falo do carro novo, eu estou falando de uma nova história, de uma nova vida, de um novo comportamento partido de uma nova mentalidade. Que você possa desfrutar hoje, que você possa desfrutar com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Eu quero te falar, eu quero profetizar isso aqui nessa manhã. As pessoas vão olhar para a sua casa, vão olhar para a sua família, vão olhar para o seu relacionamento e vão dizer, verdadeiramente Deus é bom. Sabe, não tem nada mais poderoso do que isso. As pessoas olharem para a sua família e falar assim, eu quero ter uma família igual a sua. O desejo do meu coração é ter uma família igual a sua. Sabe, Marcelo, no curso que nós fizemos lá em São Paulo, há um mês atrás, eu fiquei tão feliz que teve uma pessoa, nós fizemos uma dinâmica em grupo em um momento, e as pessoas, elas pediram para saber um pouco da minha história, e eu mostrei uma foto da nossa família, e teve uma mulher que falou, eu vou pegar a foto da sua família no seu Instagram, e vou colocar no meu mural. O meu alvo é ter uma família tão linda igual a sua. Sabe, e eu sei que isso não tem nada a ver ou só a ver com a beleza externa, tem a ver com aquilo que uma foto de uma família é capaz de transmitir para outras pessoas. Mãe, um beijo para a senhora, te amo. Que vocês possam hoje fazer algo com a família de vocês, sabe, uma refeição juntos, sentar à mesa e falar assim, nós somos uma família bendita do Senhor. E as nações vão olhar para nós e vão dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Essa é a palavra, esse é o decreto para a sua família hoje. Grandes coisas tem feito o Senhor por vocês. As pessoas vão olhar e elas vão desejar o Deus que você tem por conta daquilo que você tem transmitido. Faça uma excepcional terça-feira. A semana está só começando. Deus tem muito mais para todos nós. Um beijo no seu coração e até amanhã.